Milionário beija a garçonete em público, mas ela reage da pior maneira possível. O que aconteceu depois mudaria para sempre o destino de duas almas que nunca deveriam ter se encontrado. Antes de continuar, peço que apoie o nosso canal curtindo este vídeo e se inscrevendo. Comente aqui de onde você está nos assistindo. Sua participação é essencial para que possamos seguir trazendo conteúdos que tocam o coração. Agora, respire fundo e venha comigo conhecer esta história emocionante. Num canto esquecido de Curitiba, onde o tempo parecia desacelerar entre o aroma do café fresco e o murmúrio das conversas, ficava o restaurante Sabores da Memória. Suas paredes, testemunhas silenciosas de inúmeras histórias, guardavam segredos que nem o mais antigo dos clientes conseguia decifrar. Era ali, numa tarde de outono, que trazia consigo o frescor típico da capital paranaense, onde o destino decidiu entrelaçar as vidas de duas almas distintas. Sofia, com seu uniforme impecável e um sorriso que escondia o cansaço de longos dias, movia-se entre as mesas com a graça de quem aprendeu a dançar com a adversidade. Seus olhos, da cor do café que servia, escondiam sonhos adiados e uma determinação que nem a mais pesada das bandejas poderia quebrar. Cada passo que dava era um lembrete das promessas que fizera a si mesma de um futuro que construía com cada agradecimento murmurado por clientes satisfeitos. O relógio marcava 15 horas quando a porta se abriu, deixando entrar uma rajada de vento frio e o eco de uma risada alta demais para o ambiente calmo. Gabriel Torres, herdeiro de uma fortuna construída no agronegócio paranaense, entrou como se o mundo fosse um palco criado só para ele. Seu terno elegante demais para a ocasião gritava fortuna em cada costura, e seu sorriso embranquecido pela vaidade deslumbrava quem ousava olhá-lo diretamente. Os comensais, acostumados à rotina tranquila do restaurante, viravam a cabeça, como se fizessem parte de um mecanismo sincronizado. Gabriel avançava entre as mesas, seu perfume importado deixando um rastro que se misturava desconfortavelmente com o aroma de temperos da casa e café recém-coado. Sofia, atenta como sempre, aproximou-se com o cardápio na mão, sem imaginar que esse gesto rotineiro marcaria o início de uma história que mudaria sua vida para sempre. Bem-vindo aos Sabores da Memória. Em que posso servi-lo? Pronunciou Sofia com uma voz que tentava manter o profissionalismo, apesar do olhar predatório que percorria seu corpo sem pudor. Gabriel, acostumado ao mundo, se curvando aos seus caprichos como os vastos campos de soja que sua família possuía, respondeu com um tom que misturava arrogância e falsa galanteria. Você pode me servir de muitas maneiras, linda. Que tal começarmos com um beijo? Mas o que aconteceu a seguir deixaria uma marca indelével em ambos, muito mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. O silêncio que se seguiu àquelas palavras foi tão denso que poderia ter sido cortado com uma das facas sobre a mesa. Sofia, paralisada pela surpresa e indignação, não teve tempo de reagir antes que Gabriel, interpretando seu silêncio como um convite, se levantasse de seu assento e plantasse seus lábios nos dela em um beijo forçado, que tinha gosto de privilégio e desprezo. O mundo pareceu deter-se por um instante. Os demais clientes, testemunhas involuntárias daquele ultraje, contiveram a respiração, divididos entre a indignação e um mórbido interesse pelo que aconteceria a seguir.
Sofia, recuperando o controle de seu corpo, empurrou Gabriel com uma força nascida de anos de raiva contida e sonhos pisoteados. "Como se atreve?" gritou Sofia, sua voz tremendo de ira e humilhação. Os olhares de todos os presentes oscilavam entre ela e Gabriel, como espectadores de uma final do campeonato paranaense particularmente intensa. Gabriel, longe de mostrar arrependimento, sorriu com aquela confiança que havia comprado a cumplicidade de tantos antes. "Vamos, querida, não se faça de difícil." Deveria estar agradecida. Foi essa última frase, carregada de uma arrogância que só a riqueza desmedida pode alimentar, que rompeu a última barreira de contenção de Sofia. Sem pensar nas consequências, sua mão se ergueu no ar e desceu com toda a força de sua dignidade ferida, impactando na bochecha de Gabriel com um som que ressoou em todo o restaurante. O golpe, mais que dor física, provocou em Gabriel uma comoção que nunca antes havia experimentado. Ninguém em toda a sua vida privilegiada tinha se atrevido a desafiá-lo dessa maneira. Seu rosto, antes uma máscara de superioridade, contorceu-se numa mistura de surpresa e ira. "Você sabe quem eu sou?" rugiu, enquanto esfregava a bochecha avermelhada. "Sou Gabriel Torres. Minha família é dona de metade do agronegócio deste estado. Farei você se arrepender disso." Com passos furiosos, Gabriel dirigiu-se ao escritório do dono do restaurante, um homem que há tempos aprendera que agradara-os. Poderosos era mais rentável que defender os justos. Sofia, consciente do que estava por vir, ficou de pé no meio do salão, seu corpo tremendo não de medo, mas de uma estranha mistura de adrenalina e certeza de que, acontecesse o que acontecesse, havia defendido algo mais valioso que qualquer emprego: sua dignidade. Os minutos seguintes se arrastaram como horas. Os murmúrios dos clientes criavam um zumbido de fundo que parecia amplificar a tensão do ambiente. E então, o que Sofia mais temia aconteceu. Quando Gabriel saiu do escritório, seu sorriso de triunfo precedeu as palavras do dono. "Sofia, está despedida. Recolha suas coisas e saia imediatamente." O mundo pareceu desmoronar sob os pés de Sofia. Anos de trabalho duro, de sorrisos forçados e esperanças cultivadas em silêncio, evaporaram em um instante. Enquanto se dirigia ao vestiário para recolher seus pertences, os olhares de lástima de seus companheiros e alguns clientes a seguiram, pesados como as geleiras de inverno sobre seus ombros. Mas o destino, esse dramaturgo caprichoso, tinha preparado uma reviravolta nesta história. Quando Sofia emergiu do vestiário com seus sonhos empacotados numa pequena bolsa, um alvoroço no salão captou sua atenção. Gabriel, numa suprema ironia, estava se engasgando com um pedaço de carne de onça, uma iguaria típica paranaense que havia pedido numa tentativa de normalizar a situação. O pânico apoderou-se do restaurante como uma onda repentina. Os comensais, antes testemunhas silenciosas, agora se agitavam em seus assentos, indecisos entre a urgência de agir e o temor de se envolver. Gabriel, com o rosto avermelhado e os olhos arregalados, lutava desesperadamente por respirar, suas mãos agarrando a toalha da mesa como se esta pudesse salvá-lo da asfixia que o consumia. Sofia, ainda com a bolsa de suas pertences na mão, observou a cena com uma mistura de incredulidade e um estranho sentimento que não conseguiu identificar. Por um instante, a satisfação de ver seu algoz em apuros cruzou sua mente, mas foi rapidamente substituída por um impulso mais forte, mais nobre. Sem pensar duas vezes, deixou cair sua bolsa e correu em direção a Gabriel. Com movimentos precisos, fruto de um treinamento que alguma vez considerou inútil, Sofia se posicionou atrás de Gabriel
e aplicou a manobra de Heimlich. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, o restaurante inteiro continha a respiração, como se o oxigênio escasseasse para todos, e não só para o jovem milionário. No quarto intento, o pedaço de comida saiu disparado da boca de Gabriel, aterrissando sobre a mesa com um som úmido que no silêncio sepulcral do lugar pareceu ressoar como um trovão. Naquele momento, enquanto todos observavam atônitos, algo mais profundo que gratidão começou a despertar no coração do arrogante milionário. Gabriel, ofegante e tossindo, desabou sobre uma cadeira próxima. Seu rosto, antes pálido pela falta de ar, agora se tingia de um vermelho intenso. Mistura de vergonha e alívio, Sofia permaneceu de pé junto a ele, sua mão ainda apoiada em suas costas, sentindo os espasmos que percorriam o corpo do homem que minutos antes a havia humilhado e feito com que fosse despedida. O silêncio que se seguiu foi rompido por um aplauso solitário, que logo se converteu em uma ovação. Os clientes, o pessoal, inclusive o dono, que se assomava timidamente de seu escritório, todos aplaudiam Sofia. Ela, no entanto, não escutava os aplausos. Sua atenção estava fixa em Gabriel, que agora a olhava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Você salvou minha vida, murmurou Gabriel, sua voz rouca e fraca, tão diferente da arrogância que havia mostrado antes. Sofia assentiu em silêncio, incapaz de encontrar palavras para responder. A ironia da situação não se perdia em nenhum dos presentes. A garçonete despedida salvando a vida do homem responsável por sua demissão. Gabriel se levantou lentamente, apoiando-se na mesa para manter o equilíbrio. Seu olhar percorreu o restaurante, notando pela primeira vez as expressões dos demais, uma mistura de assombro, alívio e algo que se parecia muito com julgamento. Foi então quando a realidade do ocorrido pareceu atingi-lo com toda a sua força. Eu sinto muito, disse, dirigindo-se a Sofia, mas suficientemente alto para que todos escutassem. Meu comportamento foi imperdoável. Não apenas te beijei sem seu consentimento, como também provocei que fosse despedida injustamente. As palavras pareciam custar-lhe um enorme esforço, como se cada uma delas fosse arrancada do mais profundo de seu ser. Sofia, surpresa por esta amostra de humildade, não soube como reagir. Parte dela queria aceitar as desculpas, outra parte se aferrava à indignação e à dor que as ações de Gabriel lhe haviam causado. Sinto muito não me devolve meu trabalho, respondeu finalmente sua voz firme, mas sem a ira que a havia dominado antes. Gabriel assentiu, reconhecendo a validade de suas palavras. Você está certa. As palavras não são suficientes. Virou-se para o dono do restaurante, que observava a cena com uma mistura de confusão e expectativa. Senhor, peço-lhe que reinstale Sofia imediatamente. É mais, ofereço comprar este restaurante pelo dobro de seu valor de mercado, com a condição de que Sofia seja nomeada gerente geral. Um murmúrio de assombro percorreu o lugar. O dono, com os olhos abertos como pratos, apenas conseguiu assentir repetidamente, incapaz de articular palavra ante a perspectiva de um negócio tão extraordinário. A proposta, no entanto, ficaria pendente da resposta de uma pessoa. Que a decisão que Sofia tomaria a seguir mudaria não apenas seu destino, mas também o do homem cujo coração começava a despertar de um longo sono. Não preciso da sua caridade, conseguiu dizer Sofia. Embora sua voz traísse a dúvida que sentia, Gabriel negou com a cabeça. Não é caridade, é uma oportunidade de me redimir e, ao mesmo tempo, reconhecer suas capacidades. Além disso, acrescentou com um sorriso tímido,
tão diferente da arrogante expressão que havia mostrado antes. Devo-lhe minha vida. Considere isto como o primeiro de 2 desejos que estou disposto a conceder. A menção dos 2 desejos captou a atenção de Sofia. 2 desejos? Como se você fosse um gênio da lâmpada? Perguntou, uma mistura de ceticismo e curiosidade em sua voz. Gabriel assentiu. Exatamente. 2 desejos. O que você quiser. Considere o primeiro cumprido com a compra do restaurante. O segundo? Bem, isso depende de você. Sofia olhou ao seu redor, consciente de que todos os olhos estavam postos nela, esperando sua resposta. A oferta era tentadora, quase irreal. Parte dela queria rejeitá-la, manter seu orgulho intacto e afastar-se deste homem que havia transtornado sua vida em questão de horas. Mas outra parte, essa que sempre havia sonhado com algo mais, que havia prometido a si mesma que algum dia teria seu próprio negócio, a impulsionava a aceitar. Está bem, disse finalmente Sofia, sua voz mais firme do que se sentia. Aceito sua oferta do restaurante, mas me reservo o direito de pedir meu segundo desejo quando eu considerar oportuno. Gabriel estendeu sua mão, oferecendo-a a Sofia. Me parece justo. Você tem minha palavra. Enquanto apertavam as mãos, selando um acordo que mudaria suas vidas para sempre, o restaurante explodiu em aplausos e vivas. A história do milionário arrogante e da garçonete valente já corria de boca em boca, transformando-se e crescendo com cada nova versão. Mas para Sofia e Gabriel, parados no meio daquele modesto salão, o mundo havia se reduzido a esse momento, a essa promessa silenciosa de mudança e redenção que nenhum dos 2 poderia ter previsto quando o dia começou. E assim, com um aperto de mãos e sob o olhar atento de dezenas de testemunhas, nasceu uma parceria que estava destinada a ser muito mais do que um simples acordo comercial. Porém, o caminho que os esperava estaria longe de ser fácil. Os dias que se seguiram àquele fatídico encontro no restaurante transcorreram num turbilhão de atividade para Sofia. A transição de garçonete a gerente geral foi tão abrupta quanto desconcertante. Cada manhã, ao cruzar as portas dos sabores da memória, agora rebatizado como Renascença, sentia que entrava num sonho do qual temia despertar a qualquer momento. Gabriel, por sua parte, cumpriu sua palavra ao pé da letra. Não apenas comprou o restaurante, mas investiu uma soma considerável em sua renovação. As velhas mesas de madeira foram substituídas por elegantes conjuntos em embuia paranaense. As paredes receberam uma nova camada de tinta que respirava sofisticação, e a cozinha foi equipada com o último em tecnologia culinária. No entanto, Sofia insistiu em manter certos elementos que davam ao lugar seu encanto característico, como o velho relógio de pêndulo, que havia marcado o ritmo de tantas histórias, e o espaço dedicado à exposição de araucárias em miniatura, símbolo do Paraná. À medida que passavam os dias, Sofia se submergia cada vez mais em seu novo papel. As longas horas que antes dedicava a servir mesas, agora as investia em aprender sobre gestão de negócios, contabilidade e recursos humanos. Seus antigos companheiros, agora subordinados, a observavam com uma mistura de admiração e receio. Alguns celebravam sua ascensão como uma vitória contra o sistema que sempre os havia mantido embaixo. Outros murmuravam nos cantos questionando se realmente merecia o posto ou se era apenas o capricho de um milionário com remorsos. Uma tarde, enquanto revisava os livros de contabilidade em seu novo escritório, um espaço que ainda a fazia sentir-se como uma intrusa, Gabriel apareceu na porta.
Sua presença, antes intimidante, agora provocava em Sofia uma curiosa mistura de gratidão e cautela. "Como vai tudo?" perguntou ele com um sorriso que tentava ser amistoso, mas que não conseguia ocultar completamente seu desconforto. Sofia levantou a vista dos papéis, permitindo-se um momento para estudar o homem que havia mudado o curso de sua vida. Gabriel já não ostentava o traje impecável daquele primeiro dia. Vestia de maneira mais casual, ainda que suas roupas continuassem gritando dinheiro em cada costura. "Vai diferente", respondeu ela, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Ah, muito que aprender, muito que mudar." Foi nesse momento crítico que Gabriel propôs algo que iria transformar completamente a dinâmica entre eles, uma sugestão que os levaria por um caminho que nenhum dos dois havia planejado. "Tenho pensado", começou Gabriel, seus dedos tamborilando nervosamente sobre o apoio da cadeira. "Talvez devêssemos, não sei, trabalhar juntos nisso. Poderia ajudá-la com a parte administrativa, ensinar-lhe alguns truques do mundo dos negócios." A proposta ficou suspensa, no ar, carregada de implicações. Sofia sentiu suas costas tensionarem, uma reação instintiva ao que percebia como uma possível ameaça à sua recém-adquirida autonomia. "Agradeço a oferta, Gabriel, mas acho que posso dar conta." "Além do mais, você não tem um império para dirigir? Suas fazendas e investimentos não precisam de você?" A pergunta, formulada com uma mistura de sarcasmo e genuína curiosidade, pareceu tocar uma fibra sensível em Gabriel. Sua expressão mudou, uma sombra de vulnerabilidade cruzou seu rosto. "A verdade é que preciso disso tanto quanto você", admitiu, sua voz apenas um sussurro. "Toda a minha vida estive rodeado de gente que só me diz o que quero ouvir, de reuniões onde decisões são tomadas com base apenas no lucro, sem considerar o impacto nas pessoas. Este lugar, este projeto com você, é o mais significativo que fiz em anos." Sofia se encontrou desarmada ante esta confissão inesperada. Por um momento, viu além do milionário arrogante, além do homem que a havia beijado sem seu consentimento, viu alguém perdido, buscando desesperadamente um propósito. "Está bem", se encontrou dizendo, surpreendendo a si mesma. "Podemos tentar, mas com uma condição: aqui somos iguais." Nada mais de jogos de poder, nada mais de "sou o dono e faço o que quero." Entendido? Gabriel assentiu solenemente, um sorriso genuíno iluminando seu rosto pela primeira vez desde que Sofia o conhecera. Entendido. Sócios igualitários. Estendeu sua mão sobre a escrivaninha, um eco daquele primeiro aperto que havia selado seu estranho acordo. Sofia a tomou, sentindo o peso de uma nova promessa, de um novo começo. Os dias se converteram em semanas, e as semanas em meses. O Renascença floresceu sob a direção conjunta de Sofia e Gabriel. Ela aportava o conhecimento prático, a conexão com o pessoal e os clientes, a essência mesma que fazia especial o lugar. Ele contribuía com sua agudeza para os negócios, seus contatos no mundo da alta gastronomia paranaense e uma criatividade que Sofia jamais suspeitara que possuísse. No entanto, nem tudo era cor-de-rosa. Os velhos hábitos de Gabriel às vezes ressurgiam, manifestando-se em comentários condescendentes ou decisões unilaterais que punham à prova a paciência de Sofia. Ela, por sua parte, lutava contra seus próprios conflitos. A insegurança que lhe sussurrava que não pertencia a este novo mundo. O ressentimento que às vezes aflorava quando recordava como tudo havia começado. Mas por trás das discussões profissionais e diferenças de opinião, algo mais profundo e inesperado começava a surgir entre eles, algo que nenhum dos dois estava preparado para admitir ainda.
Uma noite, depois de um dia particularmente tenso, no qual haviam discutido acaloradamente sobre a direção que devia tomar o cardápio, Sofia se encontrou sozinha no restaurante vazio. As cadeiras estavam sobre as mesas, a cozinha limpa e em silêncio. Sentou-se em uma das mesas do terraço, olhando a cidade de Curitiba que se estendia diante dela, suas luzes piscando como estrelas caídas, o jardim botânico iluminado ao longe como uma joia na coroa da cidade. Foi ali onde Gabriel a encontrou horas depois. Sentou-se frente a ela sem dizer palavra, 2 xícaras de café paranaense fumegante em suas mãos. Ofereceu uma a Sofia, que a aceitou com um gesto de agradecimento. Sinto muito, disse ele finalmente rompendo o silêncio. Às vezes esqueço que isto é uma sociedade, não meu projeto pessoal. Sofia soprou suavemente sobre seu café, dando-se tempo para ordenar seus pensamentos. E eu às vezes esqueço que você está tentando mudar, que isto é novo para você também, admitiu. Olharam-se por cima de suas xícaras, um entendimento silencioso passando entre eles. Sabe, começou Gabriel, uma centelha de emoção em seus olhos. Tenho estado pensando. E se expandíssemos? Não só este restaurante, mas que tal uma rede de renascença pelo Paraná? Lugares que ofereçam não apenas comida, mas segundas oportunidades. Poderíamos contratar pessoas que normalmente teriam dificuldades para encontrar trabalho. Ex-presidiários, pessoas em situação de rua, refugiados que chegam ao Brasil. Sofia o escutava. Uma mistura de assombro e cautela em seu rosto. Era uma ideia ambiciosa, talvez demasiado. Mas havia algo na paixão com que Gabriel falava que a comovia. Isso soa incrível, disse finalmente, mas também aterrador. Você acha que poderíamos conseguir? Gabriel sorriu. Esse sorriso que Sofia havia aprendido a associar com seus momentos de verdadeira alegria, não a máscara que costumava mostrar ao mundo. Acredito que juntos podemos conseguir qualquer coisa, respondeu, sua mão movendo-se quase imperceptivelmente em direção à dela sobre a mesa. Sofia sentiu um calafrio percorrer sua espinha dorsal, uma mistura de emoção e medo ante o que essas palavras, esse gesto, implicavam. Retirou sua mão suavemente, não por rejeição, mas por precaução. Passo a passo, Gabriel. Primeiro, façamos este lugar ser tudo o que pode ser. Depois, quem sabe? Ele assentiu, respeitando seu espaço, mas Sofia pôde ver em seus olhos que a ideia já havia criado raízes e, muito no fundo, teve que admitir que a ela também a emocionava a possibilidade. À medida que a noite avançava e a cidade se submergia no sono, Sofia e Gabriel continuaram falando, planejando, sonhando. O restaurante, silencioso e às escuras ao seu redor, parecia escutar atentamente, como se soubesse que estava sendo testemunha do nascimento de algo extraordinário. Contudo, enquanto seus corações se aproximavam, forças externas se preparavam para pôr à prova este recém-descoberto vínculo de maneiras que nenhum deles poderia prever. Os meses passaram e o Renascença se converteu no lugar da moda em Curitiba. A combinação única da visão empresarial de Gabriel e o toque humano de Sofia havia criado algo mais que um simples restaurante. Era um fenômeno cultural. Celebridades, políticos e gente comum faziam fila para provar os pratos que fusionavam receitas paranaenses tradicionais com técnicas de vanguarda. No entanto, com o êxito, chegaram novos desafios. Uma tarde,
Enquanto Sofia supervisionava a preparação para o jantar, notou que Gabriel parecia distante, preocupado. Encontrou-o no escritório rodeado de papéis e com o senho franzido. "O que acontece?" perguntou, fechando a porta atrás de si. Gabriel levantou a vista, surpreso por sua presença. Duvidou um momento antes de falar. "Minha família", disse finalmente, sua voz carregada de uma emoção que Sofia não pôde decifrar. "Não estão contentes com tudo isto?" Fez um gesto vago que abarcava o restaurante, mas Sofia entendeu que se referia a muito mais. "Não estão contentes com seu êxito?" perguntou Sofia confusa. Gabriel soltou uma risada amarga. "Não é o êxito o que os incomoda. É a direção que tomei. Acreditam que estou desperdiçando meu potencial num simples restaurante, enquanto nossos negócios no agronegócio exigem toda a atenção e não estão particularmente encantados com minha associação contigo." As palavras caíram como pedras no estômago de Sofia. Ainda que nunca houvessem falado abertamente sobre isso, sempre havia sido consciente da diferença de classes entre eles, mas escutá-lo assim tão cruamente exposto doía mais do que esperava. "Entendo", disse lutando por manter um tom neutro. "E o que pensa fazer a respeito?" Gabriel se levantou, caminhando até a janela que dava para o salão do restaurante. Observou por um momento o ir e vir dos funcionários, a energia e paixão que todos punham em seu trabalho. "Não sei", admitiu finalmente. "Pela primeira vez em minha vida, sinto que estou fazendo algo que realmente importa. Mas minha família são tudo o que tenho." Sofia sentiu uma pontada de dor ante essas últimas palavras. Acaso ela, tudo o que haviam construído juntos, não significava nada? Mas antes que pudesse expressar seus pensamentos, Gabriel continuou. "Me deram um ultimato. Ou volto a administrar as fazendas e os investimentos da família e deixo tudo isto para trás, ou me deserdaram." O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de implicações não ditas. Sofia lutou contra o impulso de gritar-lhe que escolhesse, que tomasse uma decisão ali mesmo. Em vez disso, respirou profundamente e disse: "Entendo que é uma decisão difícil, Gabriel, mas lembre-se por que começamos tudo isto. Não se tratava apenas de fazer dinheiro ou impressionar as pessoas. Tratava-se de criar algo significativo, de marcar uma diferença." Gabriel se voltou para ela, seus olhos buscando os de Sofia, como se neles pudesse encontrar a resposta para seu dilema. "Eu sei", disse suavemente. "Isso é o que faz com que tudo seja tão complicado. Pela primeira vez em minha vida, sinto que tenho um propósito. Mas o peso das expectativas familiares não é fácil de ignorar." Sofia deu um passo em sua direção, lutando contra o impulso de tomar sua mão. "Ninguém disse que seria fácil", respondeu. "Mas às vezes, as decisões mais difíceis são as que mais valem a pena. Seja qual for sua escolha, Gabriel, assegure-se de que seja a sua, não a que outros esperam de você." O que Gabriel não sabia é que, enquanto falavam, o destino já havia posto em movimento eventos que tornariam sua escolha ainda mais complicada e que o verdadeiro teste de sua transformação estava prestes a começar. Essa noite, depois que o último cliente se foi e o pessoal havia limpado o restaurante, Sofia e Gabriel ficaram sozinhos. Sem dizer uma palavra, Gabriel sacou uma garrafa de vinho da Serra Gaúcha da adega e 2 taças. Sentaram-se no terraço, sob um céu estrelado, que parecia observá-los com curiosidade. "Lembra quando me concedeu 2 desejos?" perguntou Sofia de repente, rompendo o silêncio contemplativo que se havia instalado entre eles. Gabriel assentiu,
um sorriso nostálgico curvando seus lábios. Como esquecer? Foi o dia que mudou minha vida. Sofia girou a taça em suas mãos, observando como o vinho tinto criava redemoinhos hipnóticos. Acho que é hora de pedir meu segundo desejo, disse finalmente, sua voz apenas um sussurro. Gabriel a olhou expectante, uma mistura de curiosidade e apreensão em seus olhos. Meu desejo é que você seja feliz, Gabriel, disse Sofia, seus olhos encontrando-se com os dele. Que tome a decisão que realmente o faça feliz, não a que acredite que deve tomar por obrigação familiar ou expectativa social. Seja ficar aqui comigo e com o restaurante ou voltar com sua família, quero que escolha o que o faça sentir-se completo. Gabriel a olhou fixamente, surpreso pela profundidade e desinteresse de seu desejo. Por um momento, pareceu que ia dizer algo, mas em vez disso, inclinou-se para a frente e, com uma suavidade que contrastava com seu primeiro encontro, beijou Sofia. Este beijo foi diferente. Não foi forçado nem arrogante, mas sim terno, carregado de gratidão e de algo mais. Algo que nenhum dos dois se atrevia ainda a nomear. Quando se separaram, ambos ficaram em silêncio, o peso do que acabava de acontecer flutuando entre eles. Acho, disse Gabriel finalmente, sua voz rouca de emoção, que acabo de tomar minha decisão. A manhã seguinte, ao beijo no terraço, amanheceu com uma claridade que parecia zombar da confusão que reinava no coração de Sofia. Encontrou-se desperta muito antes que soasse seu alarme, revivendo uma e outra vez o momento em que os lábios de Gabriel se encontraram com os seus. Como haviam chegado a este ponto? Como podia sentir algo pelo homem que uma vez a humilhara tão profundamente? Enquanto se preparava para ir ao restaurante, Sofia debatia-se entre a emoção e o medo. Por um lado, não podia negar a conexão que havia surgido entre eles, a forma como Gabriel havia mudado, crescido durante os meses que haviam trabalhado juntos. Por outro, a lembrança daquele primeiro encontro, da arrogância e o desprezo que havia mostrado, seguia latente em sua memória. Quando chegou ao Renascença, encontrou Gabriel já ali, revisando os pedidos do dia com o chefe. Seus olhares se cruzaram por um momento e Sofia sentiu como o coração lhe dava um salto. Gabriel lhe sorriu um sorriso tímido que contrastava com a confiança que costumava mostrar. Bom dia, disse ele, aproximando-se. Podemos conversar um momento? Sofia assentiu, seguindo-o até o escritório. Uma vez dentro, Gabriel fechou a porta e se voltou para ela, sua expressão uma mistura de determinação e vulnerabilidade. Sobre a noite passada, começou. Mas Sofia o interrompeu. Gabriel, não temos que... Porém, ele a deteve com um gesto suave. Por favor, deixe-me falar, insistiu. Pensei muito e acredito que preciso dizer isto. Tomou uma respiração profunda antes de continuar. Sofia, quando te conheci, era um imbecil arrogante que acreditava que o mundo girava ao meu redor. O dinheiro e o privilégio me haviam cegado, fazendo-me crer que podia tratar as pessoas como objetos. Mas você me mostrou um mundo diferente. Sofia escutava em silêncio, seu coração batendo com força. Trabalhar com você, ver sua paixão, sua dedicação, sua integridade, me mudou. Continuou Gabriel. Me fez querer ser uma pessoa melhor. E ontem à noite, quando te beijei, me dei conta de que não só te admiro e respeito. Sofia, acho que me apaixonei por você. As palavras ficaram suspensas no ar, pesadas de significado. Sofia sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. Uma parte dela queria lançar-se em seus braços,
admitir que ela também sentia algo profundo por ele. Mas outra parte, a parte que ainda recordava a dor e a humilhação, a manteve ancorada em seu lugar. Gabriel, começou sua voz tremendo ligeiramente. Não posso negar que sinto algo por você. Mas isto é complicado. Percorremos um longo caminho desde aquele primeiro dia. Mas é suficiente? Podemos realmente superar nossas diferenças? Nosso passado? Gabriel deu um passo em sua direção, seus olhos buscando os de Sofia. Entendo sua dúvida e a respeito. Sei que te fiz mal e que sinto muito, não apaga tudo isso. Mas estou disposto a demonstrar-te a cada dia, se for necessário, que mudei, que o que sinto por você é real e profundo. Sofia fechou os olhos por um momento tentando ordenar seus pensamentos e emoções. Quando os abriu de novo, viu na mirada de Gabriel uma vulnerabilidade que nunca antes havia mostrado. Preciso de tempo, disse finalmente. Isto é muito para processar. Não posso te dar uma resposta agora mesmo, Gabriel. Preciso pensar, preciso ter certeza de que isto é o correto para ambos. Gabriel assentiu, uma mistura de compreensão e decepção em seu rosto. Entendo. Tome o tempo que necessitar. Eu estarei aqui, Sofia. Não vou a lugar nenhum. Mas o destino tinha outros planos para eles. Planos que colocariam à prova suas emoções recém-descobertas, de maneiras que nenhum dos dois poderia ter previsto. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa emocional para Sofia. Cada interação com Gabriel estava carregada de uma tensão não resolvida, de palavras não ditas e sentimentos à flor da pele. O trabalho no restaurante continuava, mas ambos eram dolorosamente conscientes do elefante na sala. Uma tarde, enquanto Sofia supervisionava a preparação para o serviço de jantar, recebeu uma chamada inesperada. Era a mãe de Gabriel. "Senhorita Sofia", disse a voz do outro lado da linha, fria e cortante como o aço. "Creio que é hora de você e eu termos uma conversa." O coração de Sofia acelerou. Sabia que este momento chegaria eventualmente, mas não estava preparada para enfrentá-lo tão cedo. "Claro, senhora Torres", respondeu, lutando para manter a calma em sua voz. "Quando gostaria de se reunir?" "Agora mesmo", foi a resposta. "Espero você no café do Museu Oscar Niemeyer em meia hora. Não se atrase." Antes que Sofia pudesse responder, a chamada se cortou. Ficou olhando o telefone em sua mão, um nó formando-se em seu estômago. O que poderia querer a mãe de Gabriel? E como afetaria esta conversa a já complicada situação entre ela e Gabriel? Com o coração pesado, Sofia se dirigiu ao Café Dumont, um dos pontos culturais mais emblemáticos de Curitiba. O lugar era elegante e exclusivo, o tipo de estabelecimento ao qual nunca teria entrado antes de conhecer Gabriel. Em uma mesa no canto mais afastado, viu uma mulher que só podia ser a mãe de Gabriel, vestida impecavelmente, com joias que provavelmente custavam mais que tudo o que Sofia possuía. A mulher a olhava com uma mistura de curiosidade e desdém. "Senhorita Sofia", disse a mulher quando Sofia se aproximou da mesa. "Por favor, sente-se. Temos muito do que falar." Sofia se sentou, consciente de cada movimento, sentindo-se como se estivesse sob um microscópio. A mãe de Gabriel a observou por um momento antes de falar. "Irei direto ao ponto", começou. "Meu filho mudou desde que a conheceu. No princípio, acreditei que era apenas uma fase, um capricho, mas agora vejo que é algo mais sério." Fez uma pausa, tomando um gole de seu chá mate, uma concessão aos costumes paranaenses. "Quero saber quais são suas intenções com Gabriel." Sofia piscou surpresa pela franqueza da pergunta. "Senhora Torres, Gabriel e eu somos sócios no restaurante. Nossa relação é..." "Não me tome por tola, menina", interrompeu a mulher.
Vi como meu filho a olha. Sei que há algo mais que uma simples sociedade comercial entre vocês. O que quero saber é se você está com ele por seu dinheiro, por sua posição social, ou se realmente sente algo por Gabriel. A acusação implícita em suas palavras fez com que Sofia se endireitasse em sua cadeira, uma centelha de indignação acendendo-se em seu peito. Com todo respeito, senhora Torres, disse, sua voz firme apesar do tremor em suas mãos. Meus sentimentos por Gabriel são assunto meu e dele. Mas lhe asseguro que o dinheiro não tem nada a ver com isso. De fato, foi seu dinheiro e sua atitude o que inicialmente me fez desprezá-lo. A mãe de Gabriel levantou uma sobrancelha, claramente surpresa pela audácia de Sofia. Interessante, murmurou. Diga-me, senhorita Sofia, que futuro vê com meu filho? Considerou o que significaria entrar em nosso mundo? As responsabilidades? As expectativas? Sofia tomou uma respiração profunda, considerando cuidadosamente suas palavras. Senhora Torres, a única coisa que posso lhe dizer é que Gabriel mudou desde que o conheci. Cresceu, amadureceu, e nesse processo cheguei a respeitá-lo, e sim, a querê-lo. Mas nosso futuro, se é que temos um juntos, é algo que Gabriel e eu teremos que decidir por nós mesmos. A mãe de Gabriel a olhou fixamente, pelo que pareceu uma eternidade. Finalmente um pequeno sorriso apareceu em seus lábios. Bendito, senhorita Sofia, vejo que tem caráter. Talvez você seja exatamente o que meu filho necessita. O encontro com a mãe de Gabriel deixou Sofia em um estado de confusão emocional. Por um lado, se sentia orgulhosa de ter mantido sua postura frente a uma mulher tão intimidante. Por outro, as palavras da senhora haviam removido todas suas dúvidas e medos sobre um possível futuro com Gabriel. No entanto, o verdadeiro desafio ainda estava por vir, e seria mais difícil do que qualquer um deles poderia imaginar. Essa noite, enquanto fechava o restaurante, Sofia não pôde evitar pensar em como sua vida havia mudado em tão pouco tempo. De garçonete a empresária, de desprezar Gabriel a amá-lo. A palavra ressoava em sua mente, aterradora e emocionante ao mesmo tempo. Estava tão absorta em seus pensamentos que não notou a presença de Gabriel até que ele falou. Sofia, disse suavemente, sobressaltando-a. Desculpe, não queria assustá-la. Eu me perguntava se poderíamos conversar. Sofia o olhou notando a tensão em seu rosto, a forma como suas mãos se moviam nervosamente. Claro, respondeu, guiando-o até o terraço onde haviam compartilhado aquele beijo dias atrás. Uma vez fora, sob o céu estrelado, Gabriel tomou uma respiração profunda antes de falar. Diz: Minha mãe me contou sobre seu encontro contigo. Começou. Devo dizer que estou impressionado. Não muitas pessoas podem sentar-se com ela e sair vitoriosas. Sofia soltou uma risada nervosa. Não estou segura de ter saído vitoriosa. Mas bem, sobrevivi. Gabriel sorriu, mas o sorriso não chegou a seus olhos. Sofia, pensei muito nestes dias sobre nós, sobre o restaurante, sobre minha família. Fez uma pausa, como se estivesse reunindo coragem. Tomei uma decisão. O coração de Sofia deu um salto. Era este o momento em que Gabriel lhe diria que voltava a administrar os negócios da família? Que deixava tudo para trás? Decidi, continuou Gabriel, que quero estar contigo. Completamente, sem reservas, quero construir algo contigo, Sofia.
Não só o restaurante, mas uma vida. Fez uma pausa, seus olhos buscando os dela. Sei que é muito pedir. Sei que nosso começo foi complicado, mas estes meses trabalhando juntos, conhecendo-te, me mostraram quem quero ser. E quero ser o homem que merece estar ao teu lado. As palavras de Gabriel flutuaram no ar noturno, carregadas de emoção e promessa. Sofia sentiu como as lágrimas se acumulavam em seus olhos, uma mistura de felicidade e medo ameaçando-o transbordar. Gabriel, começou, sua voz tremendo. Tenho medo. Medo de que isto seja bom demais para ser verdade. Medo de que um dia acorde e se dê conta de que cometeu um erro. Medo de não encaixar em seu mundo. Gabriel deu um passo em sua direção, tomando suas mãos entre as suas. Sofia, olhe para mim, disse suavemente. Não estou pedindo que encaixe em meu mundo. Estou pedindo que criemos nosso próprio mundo juntos. Um mundo onde o dinheiro e o status não importem, onde o que conta é quem somos e como nos fazemos melhores um ao outro. Sofia o olhou nos olhos, buscando a verdade neles, e o que viu a deixou sem fôlego. Viu sinceridade, viu determinação, viu amor. Nesse momento, todas suas dúvidas se dissiparam como a névoa ante o sol da manhã. Sim, sussurrou, um sorriso formando-se em seus lábios. Sim, Gabriel, quero construir esse mundo contigo. Gabriel a puxou para si, beijando-a com uma paixão que falava de promessas e futuros compartilhados. Quando se separaram, ambos riam e choravam ao mesmo tempo, dominados pela emoção do momento. Mas a felicidade desse instante logo se veria enfrentada à dura realidade do mundo exterior, e o verdadeiro teste de seu amor estava prestes a começar. No dia seguinte, enquanto Sofia e Gabriel discutiam seus planos para expandir o Renascença, receberam uma visita inesperada. O pai de Gabriel, acompanhado por um grupo de advogados, entrou no restaurante com a força de uma tempestade de verão, seu rosto uma máscara de fria determinação que não augurava nada bom. Gabriel, disse, sua voz cortante como gelo, é hora de que termine com esta tolice. Você tem responsabilidades com os negócios da família. Não pode seguir brincando de restauranteiro enquanto nossos concorrentes avançam sobre o mercado. Gabriel se pôs de pé, enfrentando seu pai com uma calma que surpreendeu Sofia. Pai, isto não é um jogo. É minha vida, minha escolha. E escolhi estar aqui, com Sofia, construindo algo que realmente importa. O pai de Gabriel soltou uma risada amarga. Algo que importa? Um restaurante? Gabriel, você nasceu para dirigir um império, não para servir mesas. Você estudou nas melhores escolas, fez MBA no exterior, tudo para assumir o controle das empresas da família. Você se engana, respondeu Gabriel, sua voz firme. Aqui estou fazendo uma diferença real na vida das pessoas. Estou criando empregos. Estou dando oportunidades a quem normalmente não as teria. E o mais importante, estou sendo feliz. O rosto do pai de Gabriel se endureceu. Muito bem, disse friamente. Se essa é sua escolha, que assim seja. Mas lembre-se disto. Se ficar aqui com ela, assinalou Sofia com um gesto de desprezo, perde tudo. Sua herança, sua posição na empresa, seu lugar na família. Está disposto a sacrificar tudo isso por... isto? O silêncio que se seguiu a essas palavras foi ensurdecedor. Sofia olhou para Gabriel, seu coração batendo com força. Como podia pedir-lhe que renunciasse a tudo por ela? Era justo exigir semelhante sacrifício?
Mas antes que pudesse dizer algo, Gabriel falou. Sim, disse simplesmente. Estou disposto a sacrificá-lo tudo, porque aqui, com Sofia, encontrei algo que todo o seu dinheiro não pode comprar: amor verdadeiro e um propósito real. O pai de Gabriel o olhou fixamente, uma mistura de incredulidade e fúria em seus olhos. É um tolo, rosnou. Um dia se arrependerá desta decisão, e quando o fizer, não venha se arrastando de volta. Com essas palavras, o homem deu meia volta e saiu do restaurante, seus advogados seguindo-o como uma sombra. O silêncio que deixou atrás de si era pesado, carregado de emoções não ditas e decisões irrevogáveis. Sofia se aproximou de Gabriel, tomando sua mão suavemente. Gabriel, sussurrou. Tem certeza disso? É demais. Não posso pedir-lhe que renuncie a tudo por mim. Gabriel se voltou para ela, um sorriso triste, mas determinado em seus lábios. Não estou renunciando a nada, Sofia. Estou ganhando tudo o que realmente importa. Minha família. Eles nunca entenderam quem sou realmente. Contigo, pela primeira vez em minha vida, posso ser eu mesmo. Essa noite, enquanto fechavam o restaurante, Sofia e Gabriel se sentaram no terraço, contemplando a cidade que se estendia diante deles. O futuro era incerto, cheio de desafios que teriam que enfrentar juntos. Mas nesse momento, sob as estrelas, ambos sentiram uma paz que nunca antes haviam experimentado. Os meses que se seguiram à confrontação com o pai de Gabriel foram um turbilhão de atividade e emoções. O Renascença continuou crescendo, atraindo mais clientes e ganhando reconhecimento na cena culinária da cidade. Mas, além do êxito do restaurante, Sofia e Gabriel estavam construindo algo mais profundo, uma relação baseada no respeito mútuo, na compreensão e em um amor que crescia dia a dia. E foi então, quando as primeiras folhas da araucária começavam a cair com a mudança da estação, que Gabriel surpreendeu Sofia com algo que mudaria suas vidas para sempre. Uma manhã, enquanto preparavam o restaurante para abrir, Gabriel surpreendeu Sofia com uma proposta inesperada. Tenho pensado, começou sua voz mesclada com o ruído das cadeiras sendo colocadas em seu lugar. O que você acha de nos expandirmos? Sofia o olhou, uma sobrancelha arqueada em sinal de curiosidade. Expandir-nos? Refere-se a abrir outro restaurante? Gabriel sorriu, esse sorriso que sempre fazia com que o coração de Sofia desse um salto. Não exatamente. Estava pensando em algo mais ambicioso. Fez uma pausa, como se estivesse reunindo seus pensamentos. Lembra quando falamos de criar lugares que oferecessem segundas oportunidades? Bem, e se levássemos essa ideia um passo além? Durante as horas seguintes, Gabriel compartilhou sua visão com Sofia. Não se tratava apenas de abrir mais restaurantes, mas de criar uma rede de negócios interconectados. Restaurantes, cafeterias, lojas de produtos artesanais, todos operados por pessoas que necessitavam de uma segunda oportunidade na vida. Ex-detentos, pessoas em situação de rua, mulheres que escapavam de situações de abuso, refugiados venezuelanos que chegavam ao Brasil, jovens das periferias de Curitiba, todos teriam um lugar neste novo projeto. Sofia escutava, sua mente girando com as possibilidades e os desafios que esta ideia apresentava. É uma loucura, disse finalmente. Mas sua voz estava cheia de admiração.
É ambicioso, arriscado e absolutamente perfeito. Gabriel a olhou, seus olhos brilhando de emoção. Então você concorda? Quer fazer isto comigo? Contigo, respondeu Sofia, tomando sua mão. Me sinto capaz de fazer qualquer coisa. Os dias se converteram em semanas e as semanas em meses. Sofia e Gabriel trabalharam incansavelmente para tornar realidade sua visão. Enfrentaram obstáculos desde a burocracia até o ceticismo de investidores potenciais. Mas sua determinação nunca vacilou. O primeiro negócio de sua nova rede, uma cafeteria chamada Novos Amanheceres, abriu suas portas 6 meses depois no centro histórico de Curitiba, operada inteiramente por mulheres que haviam escapado de situações de violência doméstica. A cafeteria rapidamente se converteu em um símbolo de esperança e renascimento na comunidade, mas não era só trabalho. Em meio à loucura de construir seu império de segundas oportunidades, Sofia e Gabriel encontravam momentos para cultivar sua relação. Noites tranquilas no apartamento que agora compartilhavam com vista para o Parque Barigui, passeios pela Rua das Flores aos domingos pela manhã, jantares improvisados na cozinha do restaurante depois de fechar. Cada momento, juntos, reforçava o laço que haviam forjado, um amor que havia nascido da adversidade e crescido na compreensão mútua. Uma noite, enquanto celebravam a abertura bem-sucedida de seu terceiro negócio, uma loja de produtos artesanais feitos por ex-detentos do sistema prisional do Paraná, Gabriel surpreendeu Sofia uma vez mais. Em meio à festa, ajoelhou-se diante dela, tirando uma pequena caixa de veludo de seu bolso. Sofia, disse, sua voz tremendo ligeiramente. Você mudou minha vida de formas que nunca imaginei possíveis. Me ensinou o valor do trabalho duro, a importância da compaixão e o poder transformador do amor verdadeiro. Me faria a honra de se casar comigo? O restaurante inteiro conteve a respiração, esperando a resposta de Sofia. Ela olhou para Gabriel, lágrimas de felicidade formando-se em seus olhos. Nesse momento, viu refletido em seu olhar todo o caminho que haviam percorrido juntos, desde aquele primeiro encontro desastroso até este momento de pura felicidade. Sim, sussurrou, sua voz embargada pela emoção. Sim, 1000 vezes sim. O restaurante explodiu em aplausos e vivas, enquanto Gabriel deslizava o anel no dedo de Sofia. Era um anel simples, nada ostentoso, mas para Sofia era perfeito, simbolizando não só seu amor, mas também o novo caminho que haviam escolhido juntos, um de simplicidade e propósito. Enquanto a celebração continuava ao seu redor, Sofia e Gabriel se abraçaram, perdidos em seu próprio mundo. Haviam percorrido um longo caminho desde aquele primeiro beijo roubado, um caminho cheio de obstáculos e desafios, mas cada prova os havia aproximado mais, forjando um vínculo que agora parecia inquebrantável. E enquanto o sol se punha sobre a cidade de Curitiba, 2 corações batiam como um só, unidos por um amor que havia superado todas as barreiras. O dia do casamento amanheceu claro e brilhante, com o céu azul típico de Curitiba em seus melhores dias, como se o universo mesmo quisesse celebrar a união de Sofia e Gabriel. A cerimônia, celebrada nos jardins do Museu Oscar Niemeyer, foi uma mistura perfeita de simplicidade e emoção. Os convidados, uma colorida mistura de empregados, amigos e beneficiários de seus projetos de segundas oportunidades, encheram o espaço com risadas e bons desejos. Sofia, radiante em um vestido simples, mas elegante, criado por costureiras de um de seus projetos sociais, caminhou até Gabriel com passos seguros. Cada passo a levava não só até o homem que amava, mas em direção a um futuro que uma vez lhe teria parecido impossível.
Gabriel a esperava ao final do corredor, seus olhos brilhando com amor e admiração. Os votos que trocaram foram um testemunho de sua jornada juntos. Gabriel falou de como Sofia o havia transformado, ensinando-lhe o valor do trabalho duro e da compaixão. Sofia, por sua parte, agradeceu a Gabriel por mostrar-lhe que a mudança é possível, que as pessoas podem crescer e evoluir quando se lhes dá a oportunidade. Enquanto o oficiante os declarava marido e mulher, um sentimento de realização encheu o ar. Não era apenas a união de duas pessoas, mas a culminação de uma jornada de crescimento pessoal e a promessa de um futuro dedicado a fazer do mundo um lugar melhor. A recepção que se seguiu foi uma celebração da vida e do amor em todas suas formas. Os pratos servidos foram criações especiais dos chefes do Renascença, cada um com uma história por trás, utilizando ingredientes típicos do Paraná, como o pinhão, a erva mate e os produtos da agricultura familiar local. A música foi proporcionada por um grupo formado por participantes do programa de reabilitação que Sofia e Gabriel haviam iniciado. Em meio à celebração, Sofia e Gabriel encontraram um momento para escapar, buscando um canto tranquilo nos jardins do museu, onde o céu do Paraná se estendia infinitamente acima deles. Olhando a cidade que se estendia diante deles, refletiram sobre o caminho que os havia levado até ali. Alguma vez imaginou que terminaríamos assim? Perguntou Sofia, apoiando sua cabeça no ombro de Gabriel. Gabriel soltou uma risada suave. Honestamente, não. Naquele primeiro dia, quando te beijei sem seu consentimento, jamais teria pensado que estaríamos aqui. Era um idiota naquela época. Sofia sorriu, entrelaçando seus dedos com os dele. Ambos percorremos um longo caminho desde então. Mas que sabe de uma coisa? Não mudaria nada. Cada momento, inclusive os difíceis, nos trouxe até aqui. Gabriel assentiu, beijando suavemente a testa de Sofia. E este é apenas o começo. Temos tanto por fazer, tantas vidas por mudar. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons dourados e rosados sobre o jardim botânico, visível ao longe, Sofia e Gabriel voltaram à festa. O futuro se estendia diante deles, cheio de promessas e possibilidades. Sabiam que enfrentariam desafios, que haveria momentos difíceis, mas também sabiam que juntos podiam superar qualquer obstáculo. Sua história, que havia começado com um beijo roubado e um tapa, havia se transformado em uma saga de redenção, crescimento e amor verdadeiro. E enquanto dançavam sua primeira dança como marido e mulher, rodeados pelas pessoas cujas vidas haviam tocado, Sofia e Gabriel se deram conta de que haviam encontrado algo mais valioso que qualquer riqueza material. Haviam encontrado um propósito compartilhado e um amor que transcendia todas as barreiras. O Renascença, testemunha silenciosa de sua jornada, seguia em pé como um símbolo de transformação e esperança, não apenas para eles, mas para toda Curitiba. E enquanto a noite avançava e a celebração continuava, Sofia e Gabriel olhavam para o futuro com otimismo e determinação. Juntos, estavam prontos para escrever o próximo capítulo de sua história, um capítulo cheio de novos desafios, novas oportunidades e, sobretudo, um amor que continuaria crescendo e evoluindo com cada novo amanhecer. Na manhã seguinte, enquanto faziam as malas para sua lua de mel, que, ironicamente, seria em uma pousada simples na costa paranaense, longe do luxo que Gabriel uma vez considerara essencial, receberam uma notícia inesperada. O pai de Gabriel havia sofrido um ataque cardíaco. A notícia caiu como uma bomba. Sem hesitar, cancelaram a viagem
e se dirigiram ao hospital. Chegando lá, encontraram a mãe de Gabriel, pálida e abatida. Ele perguntou por você, disse ela simplesmente. Quando Gabriel entrou no quarto do hospital, encontrou seu pai outrora tão imponente e forte, conectado a diversos tubos e aparelhos. O homem abriu os olhos com esforço e tentou um sorriso. Gabriel murmurou. "Estou aqui, pai", respondeu ele, segurando a mão do homem. "Eu estava errado", conseguiu dizer o Sr. Torres. "Vi as notícias sobre seus projetos sociais, o impacto que está causando. Você encontrou seu caminho, um caminho melhor que o meu." As palavras difíceis e entrecortadas emocionaram Gabriel profundamente. "Obrigado, pai. Isso significa muito para mim." "Quero ver sua esposa", pediu o Sr. Torres. Gabriel foi buscar Sofia, que esperava nervosamente no corredor. Juntos entraram no quarto. "Sofia", disse o Sr. Torres com um fraco sorriso, muito diferente da expressão de desprezo que havia mostrado em seu último encontro no restaurante. "Me perdoe pela forma como te tratei antes. Estou vendo agora que você foi a melhor coisa que aconteceu ao meu filho." Sofia, surpresa pela transformação do homem que a havia olhado com tanto desdém, apenas conseguiu assentir, aceitando suas palavras. "Eu gostaria de ajudar com seus projetos", continuou o Sr. Torres. "Se me permitirem, foi o começo de uma reconciliação que nenhum deles esperava. Nas semanas que se seguiram, enquanto o Sr. Torres se recuperava, ele e Gabriel começaram a reconstruir sua relação. A empresa da família não abandonou o agronegócio, mas iniciou projetos de agricultura sustentável e apoio a pequenos produtores, integrando-se aos programas sociais que Sofia e Gabriel haviam criado. Um ano depois, a rede de negócios sociais de Sofia e Gabriel havia se expandido para outras cidades do Paraná, criando oportunidades para centenas de pessoas. O Renascença, onde tudo começou, seguia sendo seu coração, o lugar onde voltavam para lembrar como uma história de transformação pessoal pode mudar não apenas 2 vidas, mas toda uma comunidade. E todas as noites, quando fechavam o restaurante, Sofia e Gabriel subiam ao terraço para contemplar a cidade que haviam ajudado a tornar um pouco melhor, lembrando-se de como um encontro que começou com desrespeito e indignação se transformou na mais bela história de amor e redenção. Se essa história te emocionou, clique em gostei e se inscreva para mais vídeos como esse. Comente abaixo sua opinião. Você acredita que o amor verdadeiro pode transformar as pessoas? E me conta, de onde você está assistindo esse vídeo? Eu amo saber até onde nossas histórias chegam. Temos muitas outras histórias emocionantes esperando por você. Clique nos vídeos recomendados na tela e continue essa jornada com a gente. Muito obrigado por fazer parte dessa comunidade. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.